No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública pedindo que a empresa Brasil de Comunicação deixe de custear programas de cunho religioso. Na visão do MPF, a emissora pública desrespeita a isonomia entre as religiões quando utiliza recursos públicos para produzir programas para determinadas crenças. Os veículos recebem uma autorização do governo federal para prestar os serviços de radiodifusão e devem atender a certos princípios, como, por exemplo, respeito aos valores éticos e preferência a programas educativos, artísticos, culturais e informativos. As emissoras públicas de TV devem ainda respeitar as leis previstas para instituições públicas, entre elas a isonomia religiosa. A TV Brasil, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação, tem na grade programas religiosos desde 1973. Um programa evangélico também faz parte da grade, o Reencontro, produzido pela Associação Evangélica de Comunicação. Esses programas são produzidos e gravados pelas equipes da própria TV Brasil, o que, segundo esse advogado, acaba ferindo a igualdade entre as religiões. A Constituição Federal ela é clara quando ela diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles não podem ter nenhum tipo de articulação com qualquer denominação religiosa com o intuito de subvencionar as suas ações. Em setembro do ano passado, o Conselho Curador da EBC informou ao Ministério Público Federal que solicitou providências à diretoria da empresa sobre os programas religiosos. De acordo com a empresa, foi realizada uma reunião com a Arquidiocese do Rio de Janeiro para informá-la que ela deveria assumir os custos e a logística dos programas Santa Missa e Palavras de Vida. Desde então, a missa é transmitida da Basílica de Aparecida, no interior de São Paulo, e gravada por emissora própria. Mas outro programa católico, assim como o evangélico, continuam sendo custeados pela EBC. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública pedindo que a EBC deixe de custear, seja com valores ou estrutura, a produção, gravação e edição dos programas de cunho religioso, sob pena de multa de R$50 mil por episódio de descumprimento. O MPF pede ainda que a emissora também disponibilize espaço na grade de programação para as religiões minoritárias, a fim de garantir a igualdade entre todas as crenças. Ela, por se tratar de uma empresa pública, ela está sujeita a questões de direito constitucional e de direito administrativo como órgão da administração pública, como impessoalidade, concurso público e a questão do Estado laico também, porque ela é custeada com um orçamento, né, e não poderia, por uma disposição da Constituição, estar indiretamente subvencionando uma religião ou outra em detrimento das demais. O certo é para todo mundo mesmo, não é só para um, é para todos. Tem que custear para todo mundo, né? Que não é só dinheiro, é um dinheiro público. A coordenadora jurídica da Mitra Diocesana da Igreja Católica entende que os programas são de interesse público. Sendo um Estado laico de maioria cristã, é muito natural que exista um programa com uma denominação cristã, ou mais de um programa, né? Porque tem também a questão do programa evangélico. E outro ponto que a gente quer deixar bem claro, né, é que esse programa não é da Igreja Católica, é um programa da TV Brasil que passa há décadas. Para o procurador da República, a questão se resolve caso o custeio seja feito pelas religiões que mantiverem os programas. Eu acho que o mínimo é a igreja custear isso, porque isso tem, né, um custo que é suportado por toda a sociedade.